no link. É porque é a primeira vez que a gente está utilizando a própria plataforma do Simpla, né? Ah, Porque tá. eles disponibilizam os canais, eles têm no YouTube, você escolhe. E aí eu optei pelo Zoom. Porque normalmente nos outros eventos a gente cria um grupo de WhatsApp, aí faz o agendamento no Zoom do Ibraps e joga lá a divulgação. E Ah, tá. aí a gente teve alguns problemas de pessoas virem direto para esse Zoom do Simpla e não irem para o Zoom Ah, do tá. Ibraps. Aí dessa vez a gente decidiu não criar esse grupo e utilizar o Zoom do Simpla. Só que aí tem que estar cadastrado, tem que fazer o check-in. Então quem não faz o check-in, ele comprou o ingresso, mas ele não consegue acessar. Ah, tá. Tem que fazer aquele cadastro que mesmo fez, né? Aí você me mandou o link, eu faço o cadastro e aí ele me manda o link de acesso à transmissão É, por e-mail. exatamente. É isso aí. Mas tá fluindo, que aí eu consegui entrar lá hoje com mais calma. E algumas pessoas que tinham dificuldade de como fazer isso, eu acabei conseguindo fazer para todo mundo, que facilitou Ótimo. bastante, né? Deixa eu ver aqui. E facilita também, né, João? Porque aí você não precisa criar um grupo para mandar um link, né? A pessoa mesmo, já pela própria inscrição dela no Simpla, já entra direto. E aí qualquer dúvida que ela tiver, ela entra em contato direto com a instituição, Tem. né? A gente já deixa lá os telefones disponíveis, né? Os números das pessoas. Lançamos hoje o nossa campanha para os seminários, né? Eu vi. Viu, né? Todos os grupos. Todos os grupos, eu acho que assim, é importante para a gente essa atividade, é legal a gente ver os nossos membros, alunos participando, né? É um complemento no percurso da formação e, ao mesmo Sim, tempo, também é uma porta de entrada para quem tem o desejo de começar um percurso de formação. A formação ela se dá assim, através de pequenos círculos, seminários, né? Então, assim, esse evento é um evento muito importante para a instituição e para todos os nossos alunos e e pessoas que possibilita são muito essa interessadas. troca, né, João, que é necessária para a formação adequada do analista, né? É, Você possibilita essa oxigenação do que a gente aprende na formação e que a gente vai continuando estudando. Essa troca dos seminários é muito boa, é. né? Todas as instituições de formação, elas têm o seminário, né? Então, assim, a gente já está no nosso quinto, né? É o quinto seminário já. Isso seria o quinto, né? Porque o quarto não teve, né? Foi o Ah, semestre tá. passado, não, nós não tivemos o não ter quórum suficiente. Então a gente espera que a gente retome aí essas atividades, porque elas são muito importantes para a gente Sim. prosseguir, né? Vamos lá, acho que sem mais demora, né? Já são, deixa eu ver aqui, sete Fala, minutos João, já. tamo junto. Boa E o noite, Marcos Marcos. Cardoso aí. E aí, Marcos? Tá chegando muita gente, né? O Marcos lá de Bangu, Campo Grande, né, Marcos? Big Field. Big Field. Isso aí, legal. Carmen é aqui pertinho, ó, eu tô aqui em São Paulo. Carmen é ali pertinho, né, de Copacabana, tá? Pertinho dos seus pais, né? De vez em quando acho que eles se encontram ali na feira, não? Boa noite, Fabiana. Fabiana tá aqui também. Boa noite, Fabiana. Marcele lá de Minas Gerais. Marcele, você é da onde, de Minas? Boa noite, gente. Eu moro em Bicas, Bicas. Bicas fica depois Zona da de Mata. é depois de Santos Dumont? É, Santos Dumont, ali, Juiz de Fora, São João Nepomuceno, né? Ah, lá um pouquinho mais para cima, né? Isso. Ah, região boa. É, Bacana. só não pode chover, né? Não pode E chover. acaba a luz. Não, mas não vai chover hoje, não. Não, tá chovendo torrencialmente aqui. Caramba. Aqui no Rio de Janeiro também tá esse movimento. Dia, um sol para cada um. Aí à tarde começa a fechar o tempo e cai o mundo no início da noite. Aqui também é assim. A Só que Clau- aqui a cidade é pequena, né? Então, tiram a nossa energia.
né? Aí acaba a luz para ir para centros maiores, né? Não faltar. Sei lá, eles dão essa desculpa, né? Não sei. Precisa de investimento, né? É, A gente tá, deixa eu ver mais quem tá aqui também. A Cláudia Regina. Cláudia Regina é lá de Duque de Caxias, estado do Rio de Janeiro. Boa noite, João. Lindinaura, Oi. lá de Angra dos Reis. Aí é bom, hein? Boa noite, pessoal. Boa Aquelas noite, ilhas Lindinaura. maravilhosas. Oh, meu Deus. Tô precisando dar um pulinho aí, Lindinaura. É passar o carnaval. Ei, Vamos relaxar. vamos ver. Mas daqui a qualquer hora dessa eu tô chegando aí perto de você. É isso aí, é só ligar. Professor, vamos lá? Vamos Fique à lá. vontade. Né? Lembrando o pessoal que é a nossa atividade de Férias com Freud, nossa 5ª edição. Né? A gente vem sempre promovendo esse espaço. É uma coisa mais interna dos alunos, né? Mais nossa. Né? Embora a gente abra aí ao público geral, mas a gente tende a falar com nossa turma, né? Com os nossos alunos e com aquelas pessoas que têm interesse em ingressar no percurso de uma formação. Então, é uma atividade muito importante que o Instituto promove e para a gente é muito importante aí poder contar com os nossos professores, né? Assim como o professor Leudes. Ontem nós tivemos a Vivian, né? Então, já iniciamos aí, muito bacana, muito bom, né? Falando sobre um pouco sobre os cortes, né? E aí se aproximou bastante aí da questão da ferida narcísica, de como que a gente necessita disso, né? Acho que parece que tá havendo uma sequência aí da semana da psicanálise, né? Um pouco do que foi a semana da psicanálise. E interessante é que ela citou muita coisa que eu tratei. Eu tinha acabado de dar aula para uma turma, né? E eu tinha acabado de tratar exatamente de algumas questões que ela abordou ali na atividade dela. Isso é muito bom, porque é isso aí, é alguém vindo, falando de uma forma diferente, mas sobre o mesmo contexto, né, implicando sobre as mesmas coisas e que fazem com que a gente vá assimilando e a gente vá entendendo de fato o que é a psicanálise e seus conceitos, que são tão complexos, né, Lewis? Sim. Então, hoje a gente Eu acho que está... a gente chega a uma maturidade quando a gente entende, maturidade na psicanálise, quando a gente entende que tudo tem a ver com tudo, né? Não é isolado, não são conceitos Exatamente. isolados, né? Porque no início é uma coisa assim, parece meio confuso, são termos novos, Sim. e aí a cabeça, às vezes, de quem está estudando fica, não, então isso, depois disso vem isso. Como que se uma coisa anulasse a outra, ou como se cada coisa tivesse em algum local diferente. E a repetição em ouvir, a insistência em ouvir, junto com a prática analítica, com aquilo que você vive na sua clínica, vai dando sentido, vai fazendo que você comece a entender o quanto que você passa a se distanciar um pouco, né? Quanto mais você entra, mais você se distancia na possibilidade de olhar. E aí você vê que é tudo um bloco, que é tudo junto. Não tem nada desconectado um do outro, né? É segmento, é complemento, e ao mesmo tempo que você fala de Édipo, mas o Édipo está lá aos 10 anos. Não, mas você também está falando de Édipo aos 2, aos 3, alguma coisa do Édipo tem ali já se formando, né? Então, acho que a grandeza da psicanálise é exatamente essa articulação que se tem com todos os conceitos teóricos. E que é óbvio que não é da noite para o dia que todo mundo vai sair expert e entendendo perfeitamente, né? Na verdade, eu não sei nem se Exatamente. a gente vai chegar a esse lugar de entender perfeitamente, mas E o que é isso, né? a gente O fica que aí é nesse isso? caminho, né, constante, né? Enfim, Sim. professor, mais uma vez agradeço aí a sua participação. A casa é sua, você já está no comando aí, eu acho que já deve Deixa eu ver ter aí, só abrir aqui. dado uma conferida Ah, aí. já estou. Já, né? Já. Então, fique à vontade. Muito obrigado. Boa noite a todos. Né? Para quem não me conhece, eu sou Leudes Rodrigues, eu sou professor do IBRAPS, analista também do Instituto. Me formei pelo IBRAPS, né? Tenho formações também fora do Instituto, né? Fiz uma especialização em sexualidade e gênero e também sou analista de uma outra instituição que não é de formação, mas sim de uma certa de democratização da análise.
E tenho assim um prazer imenso de participar dessa 5ª edição do De Férias com Freud. Estou desde a primeira edição, assim, é um prazer participar, porque sempre foi um desejo, desde a minha formação, né, que a gente tivesse esse movimento dentro do Instituto, né, há bastante, alguns anos atrás, esse movimento, ele não existia ainda na prática, existia o desejo, existia a vontade, né, existia todo uma força para que isso acontecesse, mas hoje nós estamos vivendo tudo isso que desejamos, né? Então, assim, para mim que acompanhei isso tudo, é um prazer participar, contribuir para a formação, né? Para minha formação, porque participar desses seminários também é uma forma que eu tenho de atualizar meus conhecimentos, né? Preciso me debruçar em livros, entender a temática que eu quero falar, né? Poder dominar um pouco aquela questão, mas, né, como a gente falou perfeitamente, isso nunca vai acontecer, a gente vai sempre estar em processo, né, de formação. Então, é o mesmo incentivo que eu dou a todos, né? Acreditem na formação de vocês, né? Participem das atividades do IBRAPS, né? Que são atividades que fortalecem ainda mais o conhecimento, para que esse conhecimento, quando se juntar à prática analítica, ela tenha ainda mais força na manutenção do nosso desejo de estar no lugar de analistas. Para hoje, né, eu escolhi um tema muito pertinente para mim agora, né, nos estudos, eu acho que é importante também para quem está se formando, que é a questão da contemporaneidade. Meu tema, psicanálise e contemporaneidade. Então, como é possível, né, se comunicar com, né, um método que foi criado no início do século XX, né, já pensado no século XIX, e hoje, século XXI, né, com as suas questões. Como a gente pode enlaçar essas duas, né, essas duas coisas, né, a psicanálise e a contemporaneidade. Deixa eu só abrir aqui o slide que eu preparei, só para servir como base, para a gente poder acompanhar. Só um momento. Todos veem? Então, a psicanálise e a contemporaneidade, um caminho possível e necessário. Então, eu vou começar a falar sobre... Deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Sobre alguns paradigmas, né, numa certa linha temporal, né, e também de fenômenos do homem, né, como social, né, como ser cultural. Vou partir da Idade Moderna, né, que se entende como Idade Moderna, né, que se entendeu como Idade Moderna. O homem, né, se apropria de uma certa razão e acredita que essa razão ela é o que vai dar uma solidez às instituições. Então, você tem, né, Descartes, que vai, né, dizer, né, penso, logo existo. Ou seja, a razão ela vai ser o balizador da sociedade e da cultura. Bauman vai chamar isso de modernidade sólida, ou seja, as instituições elas têm exatamente as suas funções, né? Instituições, sejam elas sociais, familiares, né? Tudo muito bem definido. E a ciência, né? A razão, ela precisa estar sempre à frente. E isso durante algum tempo, durante alguns séculos, isso foi realmente algo que guiou o ser humano. E tudo que não fazia parte desse molde, né, ficava à margem. Tudo precisava, de alguma forma, se adequar a isso. E aí nós temos, quando a gente fala de saúde mental, um certo problema, né? Porque tudo que não era visto como racional era tirado da sociedade, era excluído da sociedade.
E aí, quando a gente fala sobre a história da saúde mental, a gente vai ter diversas situações de exclusão, de aprisionamento, de tortura e etc. Né? O ser humano sofrendo por essa pressão de se adequar a essa racionalidade exigida, né, pela cultura. E aí nós temos uma transformação com Freud, né? No final do século XIX para o século XX, que o próprio Freud vai chamar de terceira ferida narcísica da humanidade, né? A primeira, né, ferida narcísica de que a Terra não é o centro do universo, então o homem precisou lidar com isso. A segunda, com Darwin, que vai mostrar que o ser humano ele não é o ser, né, no topo da pirâmide, né, de tudo, e sim apenas um ser entre tantos outros seres que existem no planeta, inclusive os microscópicos, que podem acabar com a própria vida do sujeito, né, do ser humano, vide, né, a pandemia que passamos. E a terceira é Freud com o inconsciente, né, em que ele vai construir toda uma teoria de que o homem, né, tem uma instância psíquica que comanda as suas ações. Lacan, né, o posterior a Freud, vai criar um adágio, né? Penso onde não existo e existo onde não penso. Isso muda completamente, né, como o homem ele se vê. E os avanços da psicanálise foram seguindo, né? Com Freud, depois Lacan e todos os estudiosos que vieram após, e é mais ou menos sobre isso que a gente também vai falar hoje. Já no final do século XX e partindo para o século XXI, né, que é o século em que vivemos, nós teremos uma modernidade líquida ou uma pós-modernidade, que é um nome dado, né, por um filósofo e sociólogo, o Bauman. E teremos o fenômeno da contemporaneidade. E é isso que nós vamos nos debruçar um pouco hoje. Agora, e a psicanálise? Esse nome foi criado por Freud em 1896, então século XIX, para nomear um método particular, pautado na exploração do inconsciente com a ajuda da associação livre por parte do paciente. O conteúdo recalcado pode ser trabalhado na relação com o analista. Então, um método de investigação do inconsciente. No tempo de Freud, né, foi um método usado e ajudou diversas pessoas a lidar com os seus sofrimentos do seu tempo, né, de uma certa imposição moral, sexual, né, e com essa investigação do inconsciente, todas essas que Freud vai nomear como neuroses, elas são trabalhadas em análise e ajuda ao sujeito a minimizar as suas angústias e a lidar com as suas questões. Porém, Freud, ele tem nas suas, né, ao longo das suas 4 décadas, ele constrói um saber que muitas das vezes é encarado com aversão ou polêmica. E aí, durante essas 4 décadas, nós temos diversos textos de Freud que foram realmente impactantes. Por isso que eu coloquei, né, como tema desse slide, Freud, um homem contemporâneo. Por quê? E aí a gente vai depois debruçar o que seria o contemporâneo, né? Primeiro, a questão do inconsciente. Isso é um divisor de águas, né? A saúde mental, o lidar com, né, o sujeito muda completamente após os estudos de Freud. Interpretação dos sonhos, né, que é o primeiro livro propriamente psicanalítico. Ele traz, né, um novo olhar sobre um fenômeno que todo mundo sempre viveu, que é sonhar.
Freud tira o sonho de uma questão mística, para uma investigação do inconsciente humano. E vai provar, né, durante de todas as páginas, né, todos os capítulos, como que funciona os sonhos, que ele vai funcionar da mesma forma que o inconsciente, né, por deslocamento e condensação. É um livro que, a princípio, né, um texto que, a princípio, não é aceito, porém, com o tempo, anos depois, ele se torna um best-seller. Porque ele traz uma realidade do sonho que não era vista, não era pensada. Em 1905, Freud vai fazer os 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade. Aí sim, né, ele vai receber todos os nomes que ele recebe, né, até hoje: pansexual, pederasta, só pensa em sexo e etc. Né? Por quê? Porque Freud vai criar, né, essa teoria da sexualidade e falar que já existe uma sexualidade na infância. Para os seus pares, isso é algo aterrorizante. Como assim? Criança já tem sexualidade? Né? Você está louco? Né? Como assim? E ele foi provar, né, com esses 3 ensaios, isso que ele expôs, que inicialmente não é aceito e depois se torna, né, algo que vai nortear o estudo, a pesquisa e o cuidado com a criança. Complexo de Édipo, né? Outra teoria, né, que Freud ele vai embasar toda a psicanálise. E no texto de 1899, né, o Interpretação dos Sonhos, ele já cita sobre o complexo de Édipo. E em 1938, que já é um dos últimos textos escritos por ele vai falar exatamente sobre o que ele compreende, o que ele entende por complexo de Édipo. E daí tem Totem e Tabu, que é uma mitologia criada por Freud para tentar dar conta da interdição do incesto. Em 1914, ele vai falar sobre o narcisismo, e aí, mais uma vez, ele se desloca dos seus pares, do seu tempo, que entendia o narcisismo como uma perversão, como um desvio do sujeito, né? E ele não. Depois de muito estudar, se debruçar, modificar o seu pensamento sobre o narcisismo, ele chega à conclusão que o narcisismo primário, é um processo de desenvolvimento do eu, do sujeito. Todos passam por este processo. E aí, isso aqui foram alguns textos que eu selecionei, o Mal-Estar da Civilização também, que são textos, né, antropológicos do Freud, que ele vai se debruçar sobre o social, sobre a cultura. Né? Que mal-estar é esse? Por que esse mal-estar de se viver em sociedade, já que o próprio homem criou esse dispositivo para viver, né? Viver socialmente. Moral sexual civilizada e a doença nervosa, e aí Freud, em 1908, escreve esse texto falando como, né, a cultura ela tenta moldar a sexualidade do sujeito, e a partir desse molde ela cria diversos sofrimentos a esse sujeito que tenta se adequar a essa sexualidade imposta. Então, como a gente percebe aqui, Freud é um homem da virada do século XX que aponta para várias situações, questões, sofrimentos que ainda não eram pensados no seu tempo, que não eram vistos no seu tempo. E a psicanálise sempre esteve nesse lugar, né,
do estar fora da curva. A psicanálise sempre caminha por fora para que, de um outro lugar, possa ajudar o sujeito a lidar com as suas questões. Já em 1910, né, numa conferência que Freud ele vai participar, As Perspectivas Futuras da Terapia Psicanalítica, Freud se dirige às pessoas que questionam o método da psicanálise, né? E aí, essa conferência para a gente é muito importante, porque Freud ele é brilhante ao expor como a psicanálise ela não é um método fechado e que coloca o humano dentro de uma caixinha. Ele vai dizer, entre muitas coisas interessantes, né, que o avanço em nosso conhecimento, sem dúvida, estamos longe de saber tudo o que necessitamos para compreender o inconsciente de nossos doentes. É claro que todo avanço em nosso conhecimento significa maior poder para a nossa terapia. Enquanto nada compreendemos, nada conseguimos. Quanto mais compreendermos, mais realizaremos. Né? Então, Freud ele já abre, né, essa questão de que a psicanálise ela é um método que estará sempre avançando com o tempo. Estará avançando com o conhecimento adquirido da cultura, com o conhecimento adquirido do sujeito. E a partir dessa compreensão, o método psicanalítico se tornará mais robusto, mais suficiente para dar o suporte necessário ao sujeito. E aí ele vai citar, né, alguns exemplos. Ele vai falar sobre as mudanças que a técnica psicanalítica ela teve através dos anos. Por exemplo, o sintoma. Primeiro, o sintoma ele tenta ser, na técnica psicanalítica, num primeiro momento, a catarse. Né? A partir do momento que o sujeito se depara com algo que não era pensado, isso causa, né, uma explosão de afetos e isso faz com que os sintomas desapareçam. Depois, com o tempo, isso já passa a se concentrar apenas nos complexos. Né? Então, vamos pensar nos complexos para entender os sintomas e, a partir dessa compreensão, poder tratá-los. E, num terceiro momento, Freud vai falar sobre sobre as resistências. Não, então vamos tratar os sintomas a partir das resistências do sujeito. Então, essas resistências vão nos indicar algo sobre esse sintoma e, a partir do manejo dessas resistências, conseguiremos chegar a alguma gênese desse sintoma e, assim, ajudar aquele sujeito. Até o seu tempo, Freud entende que os sintomas deveriam ser, de alguma forma, manejados dessa forma. E aí ele vai falar sobre a transferência e contra-transferência, né? 2 conceitos também fundamentais na psicanálise e que sofreram diversas modificações. Por exemplo, na transferência. Inicialmente, Freud pensa a transferência como algo que é negativo para o processo analítico. Né? Quando o paciente transfere para a pessoa do analista algo, né, um objeto primário, traumatizante, isso ele acredita num primeiro momento que não é bom para o processo analítico. E depois ele vai perceber que não, a transferência ela é essencial para o processo analítico. Porque a partir do manejo dessa transferência, porque não é simplesmente reviver o trauma, né, mas sim, a partir dessa vivência, o manejo que o analista ele vai fazer dessa transferência, proporcionar ao sujeito novos caminhos, novas respostas aos seus traumas. E a contra-transferência, né, Freud até então vai falar
né, desse lugar do analista de não contra-transferir os seus afetos na pessoa do analisando, já que isso, de alguma forma, teria um efeito negativo no processo analítico. E como último recorte dessa palestra que Freud ele deu, em 1910, ele vai dizer, né, que a técnica psicanalítica deve experimentar certas modificações conforme a natureza da doença e as pulsões predominantes no paciente. Então, com isso, né, Freud vai abrir um campo de estudo, de debruçar sobre o sujeito, que poucas, né, ciências se dispõem a isso, né? E esse método se dispõe a acompanhar as modificações dos tempos. E aí vamos falar, né, sobre o século XX, que Bauman vai chamar, né, um filósofo e sociólogo, vai chamar de modernidade líquida. Que ele vai pontuar que essa modernidade líquida ela inicia após a Segunda Guerra Mundial, né? Então, a humanidade sofre uma grande transformação após a Segunda Guerra Mundial, e essas transformações ficam ainda mais evidentes a partir da década de 60, né? Até o final do século XX. O que ele vai dizer? Né? Que o tempo, a própria relação do homem com o tempo, aparece num ritmo mais acelerado. Parece para o homem que o tempo está num ritmo mais acelerado. As incertezas agora tomam lugar central na sociedade, né? Tudo que se tinha como certo, como pontual, como engessado, começa a se desmoronar, afetando os relacionamentos humanos e os relacionamentos desses com tudo que rege o universo humano. Ou seja, todas as instituições criadas pelo homem, para que ele pudesse viver em sociedade. Então, que instituições são essas? Marcos, seu microfone está ligado. Que instituições são essas? Família, política, a cultura. Então, tudo isso, né, todas essas instituições, elas acabam sofrendo e sendo afetadas por essa fluidez, né? Tudo é fluido como líquido, né? Nada é certo. E aí vamos pensar em dois movimentos, né, dois fenômenos do século XX / século XXI, que modifica a nossa relação conosco mesmo e com o outro, e com o mundo à nossa volta, né? Que é a globalização e a internet. Longe, né, de demonizarmos, né, esses fenômenos, nós precisamos olhar para ele de forma a entender como que isso afetou o sujeito e a forma desse sujeito ser e estar no mundo. A experiência com o outro, a compreensão das diferenças, essencial na interação, nas interações sociais, na construção da subjetividade e para o enriquecimento existencial da nossa personalidade, é vivido de forma a diluir a figura do outro em conjunto com a supervalorização do eu e do prazer deste. A globalização, né, essa unificação mundial, né, de caráter político, econômico, social, e a própria internet, que é a possibilidade dessa conexão com todo mundo, trouxe, junto com todos os seus avanços, todas as possibilidades, né, do homem, também as questões, as desvantagens
no que diz respeito à própria constituição desse sujeito. Se diluiu as diferenças, né? Se dilui essa possibilidade de ter o diferente. E já que o diferente ele não existe, existe um processo de defesa, né, psíquica de assegurar que o eu exista. E com isso, a supervalorização que vemos nas redes sociais, na internet, no mundo à nossa volta. Uma individualização em caráter, né, global. A satisfação pessoal ela é vista em vários aspectos, né, da vida do sujeito. A compreensão do outro se perde, né, já que existe um movimento narcísico muito forte, ou seja, a pulsão está muito voltada para o sujeito, e isso a gente entende como um movimento, né, do sujeito tentar estar nesse mundo, em que as diferenças elas não existem, que o outro, né, acaba, né, se confundindo com você. A vida pública vira uma vida privada que vira uma vida pública, né? A vida privada e a vida pública elas se misturam. A gente vai notar isso, né, de forma bem gritante nas relações, né, expostas na internet, nas redes sociais, né, que possibilitam, sim, né, a interação, que possibilita uma nova forma de se viver a relação com o outro, mas, ao mesmo tempo, se dilui a diferença do que é privado e do que é público. E isso traz para muitos um sofrimento, já que não existe mais essa diferença. E a vida está sempre exposta ao outro. A própria construção de uma identidade, né, com a questão da globalização e a internet, ela traz uma diluição do caráter individual e traz para você inúmeras possibilidades a que se refletir. O caráter de um desenvolvimento individual se dilui e você precisa se encaixar em algum modelo, em alguma forma dita, né, pela internet, pelas redes sociais. Outro aspecto, a informação, né? Nos últimos anos se fala muito sobre fake news, né? É um termo que já faz parte do nosso dia a dia, né? Especialmente no século XXI, né? Nos últimos anos. Nós vemos a humanidade, né, vem de um processo em que a informação ela tem todo um processo para que ela chegue ao sujeito. Com o tempo, isso vai se acelerando com os dispositivos criados pelo homem, rádio, televisão, né, até que a internet ela acelera isso de uma forma assustadora. O homem se depara não mais com a falta, mas sim com a angústia de o que selecionar da informação que deseja. Que critérios usar para selecionar essa avalanche de informações que chegam a nós? E isso, gente, nós estamos falando em todos os campos de ciência, né? Inclusive, o nosso campo, que é a psicanálise, né? Quando a gente está em formação, né, e com o longo do nosso percurso, se a gente vai pesquisar sobre um determinado assunto, o Google vai te dar não sei quantas dezenas de páginas sobre o assunto.
como selecionar isso? Né? Qual a base, qual a referência que eu uso para ter uma informação fidedigna? E são tantas informações, né, que nos soterram. O que deveria, né, servir para uma promoção de uma certa autonomia do sujeito, de uma consciência de mundo, né, já que ele tem acesso a toda essa informação, tem um efeito contrário. De uma pobreza e de uma miséria em múltiplos sentidos, né, de conhecimento, de convívio, de possibilidades, né, de relação com o outro, de pobreza num caráter mesmo físico, né, da economia, da própria política, né, o que as instituições elas se diluem e tudo fica incerto. E como o sujeito se constitui no meio disso? Como se constitui no meio de um terreno, né, cultural em que nada é certo? Esse abalo em todos os sistemas da existência humana afeta diretamente a constituição desse sujeito. E isso é inerente ao nosso tempo. Realidade é essa que não foi, né, vivida por Freud. Porém, né, compreendemos que a psicanálise ela não parou em Freud. Ela continua sendo um dispositivo de ajuda ao sujeito a lidar com as suas questões, com os seus sofrimentos, com os seus sintomas, que também se modificaram ao longo dos anos. E essa dita contemporaneidade, né? O que é isso? Né? O que é contemporâneo? O dicionário vai definir de algumas formas. Né? A contemporaneidade é a característica ou condição daquilo que é contemporâneo, moderno, atual, modernidade, né? Qualidade daquilo que existe ao mesmo tempo de uma outra, né? Seja uma coisa, seja uma pessoa, né? A coexistência, o contemporâneo de fulano, né? Ou contemporâneo de tal coisa. E quando se trata de um conceito, uma prática ou referencial ainda adotado por uma sociedade ou parte dessa. Então, o contemporâneo já começa a se diluir de uma certa temporalidade para ser algo ligado a um fenômeno de um determinado recorte. E aí, para que a gente entenda um conceito de contemporaneidade que se aplique à psicanálise e que seja, de alguma forma, um norte para o que talvez se chame para o que se chama, né, de psicanálise contemporânea, a gente pode tomar como referência o George Agamben, um filósofo, né, que vai trazer para a gente que o contemporâneo ele não está dentro de um recorte temporal, e sim fenomenológico. Agamben ele vai dizer que a contemporaneidade é uma singular relação com o próprio tempo, que adere a este e, ao mesmo tempo, dele toma distâncias. Mais precisamente, essa é a relação com o tempo que este adere através de uma dissociação e um anacronismo. Aqueles que coincidem muito plenamente com a época, que em todos os aspectos a este aderem perfeitamente, não são contemporâneos, porque exatamente por isso não conseguem vê-la, não podem manter fixo o olhar sobre ela. Ou seja, né, essa contemporaneidade traz um sentido bem singular, né, de algo que está ligado a um determinado tempo, mas também não está. Que mantém uma certa distância para que olhe para o seu tempo e entenda
o que está acontecendo ali. A psicanálise, ela se propõe a ser exatamente isso, a ser contemporânea. Ao mesmo tempo que ela é atual, ela é do seu tempo, ela vai olhar aspectos que talvez neste tempo não são vistos ou não são claras. E Agamben, ele continua, né? Contemporâneo é aquele que mantém fixo o olhar no seu tempo, para nele perceber não as luzes, mas o escuro. Todos os tempos são, para quem deles experimenta, contemporaneidade, obscuros. Contemporâneo é justamente aquele que sabe ver essa obscuridade, que é capaz de escrever mergulhando a pena nas trevas do presente. Né? Embora a gente esteja falando de um conceito filosófico, ele se aplica completamente à psicanálise. Porque a psicanálise, ela tenta se isentar do que é apenas manifesto na sociedade e olhar o que está por trás disso. Olhar o escuro, o obscuro do sujeito. Para que a partir desse olhar diferenciado, distanciado, consiga ajudar esse sujeito imerso nessa realidade. E aí teremos a psicanálise, essa relação da psicanálise com o sofrimento atual. E aí eu escolhi esses 3, né, pontos para falar um pouco sobre esse sofrimento do sujeito, né? O ser e sofrer. Né? Como que ser, né, se modificou na contemporaneidade? Né? Antes, o ser, na modernidade sólida, que Bauman chama, você tem as instituições muito bem definidas, comportamentos muito bem definidos, e que o sujeito precisa, de alguma forma, ou ele se vê na necessidade de se adequar a isso. E seu sofrimento, né, vem de uma certa opressão dessas instituições. Que é quando Freud começa os seus estudos, principalmente dos neuróticos. Com o tempo, essas instituições e toda essa demanda engessada, imposta, vai se diluindo. Tem as suas vantagens. Possibilitou o sujeito a ser criativo, a tentar outras possibilidades de estar no mundo. Isso foi muito benéfico. Porém, essa liberdade causou um certo desamparo para o sujeito, que até o presente momento está tentando lidar com isso. E aí nós estamos falando já da nossa contemporaneidade. Hoje, as instituições elas já estão fragmentadas, diluídas, né? O próprio comportamento do sujeito hoje não está mais engessado, embora algumas partes ainda se engesse, mas as possibilidades são múltiplas de estar no mundo. Mas o sujeito se vê sem possibilidade de se escorar em alguma instituição, porque isso foi inerente ao sujeito, de criar, né, o homem cria essas instituições para poder, de alguma forma, ter um contorno. E esse contorno se diluiu. Como viver sem referências? Sem possibilidade de amparo? E aí o sujeito sofre. E quando eu falo de instituições, novamente estou falando, né, dessa diluição das relações dentro de uma instituição macro,
E a gente vai falar da política, das relações sociais e também da micro, a família. Né? Desse primeiro momento em que o sujeito ele é amparado no mundo, em que essas relações também estão diluídas, estão muitas das vezes sem delimitações. E isso vai causar marcas no psiquismo do sujeito e que vai causar para ele sofrimentos narcísicos, já que estamos falando da constituição desse sujeito, que ele vai ter que se haver durante toda a sua vida. E aí falamos também sobre essa questão, né, do amor líquido, né, dessas relações também, né, interpessoais que se diluem. Na palestra que eu dei na semana passada, né, eu falei um pouco sobre sofrimentos narcísicos, e eu falei sobre a questão da cultura da performance, né, como hoje, como a contemporaneidade exige do sujeito uma performance em todos os aspectos da sua vida que ele não consegue atender essa demanda. Ou, no frenesi de atender essa demanda de performance em todos os aspectos, profissional, familiar, interpessoal, ele vai se deparando com as suas impossibilidades e insuficiências. E como ele tem uma constituição narcísica insuficiente, a dificuldade de lidar com essa demanda. E aí, mais sofrimento esse sujeito ele tem. E encontra no mundo e nas instituições a impossibilidade de sofrer. Eu até falei na última palestra sobre esse paradoxo, né? Em que a cultura diz para você que você não pode sofrer, quando na realidade estar no mundo já é sofrimento. É um processo natural à existência do homem. Ela não precisa ser incapacitante do sujeito, mas ela é inerente ao processo da vida. Mas o sofrimento, ele não encontra amparo nas instituições. E aí a psicanálise, ela traz para o sujeito a possibilidade de existir. A possibilidade de construir, num processo analítico, a sua própria subjetividade, a resgatar essa subjetividade, a poder encontrar outras respostas que não aquelas que ela, até o presente momento, encontra e sofre por elas. E a psicanálise também vai revisitar, né, conceitos, né, e os pilares da psicanálise instituída por Freud, para que ela possa atender às demandas do seu tempo. Para que possa, de alguma forma, acolher esse sofrimento do sujeito que se vê desamparado de todas as instituições. Lembra que nós falamos, né, sobre um dos conceitos mais fundamentais da psicanálise, que é a transferência? Como hoje se trabalha a transferência, né? O que se pensa sobre isso dentro da psicanálise, já que essa relação, né, as relações elas se modificaram. O homem vive uma outra forma de lidar com o outro. O analista não está fora dessa dinâmica. E aí nós temos, né, a Minervo, né, a Marion Minervo, que vai se debruçar sobre esse fenômeno da contemporaneidade e entender como que esses pilares da psicanálise, ele vai servir de aporte a esse sujeito que vive uma outra forma de estar no mundo. E aí ela vai, lógico, se embasar em teóricos que foram também, né, olhando para o sujeito dentro de todas essas transformações, e aí vai, né, ela vai se basear em André Green, o próprio Ferenczi,
né, que vai olhar para o sujeito sem deixar, né, todos os pilares da psicanálise, mas entendendo como que a gente pode avançar na compreensão desse sujeito. Então, ela vai falar sobre a transferência. O que é essa transferência? Né, como que a gente pode entender hoje? E aí ela vai trazer uns conceitos bem interessantes que ajudam a gente a olhar para esse sujeito, né? Ela vai dizendo assim, né? Quando a criança no adulto, né, está adormecida, quando é o adulto quem está sentindo, pensando e agindo, com as rédeas na mão, então é uma relação comum. Quando a criança no adulto toma as rédeas em uma relação qualquer, quando é ela quem está sentindo, pensando e agindo, aquela relação está marcada pela transferência. Então, e aí, olhem que ela fala em uma relação qualquer, né? A ideia de que a transferência, ela não se dá apenas no âmbito ou num setting analítico. Ela é inerente às relações. E ela fala sobre essa criança no adulto, né? Algo que foi marcante ou fixado nessa criança e que não foi simbolizado por ela, vai se refletir nas relações que ela terá, seja dentro do setting, seja fora dele. E isso dá-se o nome de transferência. Porém, ela vai falar que a escuta contemporânea, ela precisa ser polifônica. É necessário para acessar as diferentes formas de expressão do inconsciente. Em outros termos, para sintonizar com as vozes das diferentes crianças no adulto. Ou seja, ela vai dizer que dentro desse mesmo sujeito existem questões não simbolizadas em diferentes momentos da sua vida e que a gente precisa compreender dentro dessa transferência, dentro do manejo dessa transferência, que voz é essa? Que criança é essa que não foi simbolizada? E tentar, né, junto com o seu analisando, no processo, né, de transferência, entender e simbolizar, ajudar esse sujeito a simbolizar aquilo que não foi possível ser simbolizado. A transferência ela não se restringe à relação analista e analisando uma espécie de simpatia mútua. Porque isso também foi uma certa discussão com os teóricos ao longo da história da psicanálise, né? Entender a transferência apenas como uma simpatia entre o analisando e o analista. A transferência ela é muito mais ampla do que isso. O analista ele vai emprestar a sua pessoa psíquica, para dar vida e corpo a uma outra. A uma figura parental, a um objeto primário do sujeito, que o paciente ainda se encontra fixado e, por estar fixado, adoecido. Existe uma atuação na transferência, que é uma atuação que ela chama de negativa. E aí, nessa transferência, precisa se compreender, né, o que está fixado e que criança está sendo falada ali, para que você possa auxiliar esse sujeito no seu sofrimento. E agora o que falar da contratransferência, que é um outro ponto que é muito importante e que é discutido, né, dentro da psicanálise contemporânea. A contratransferência ela já não é vista como algo negativo no sentido da relação do sujeito, né, com o seu analista. Já que é impossível que esse analista, que também faz parte de toda essa contemporaneidade, não ser atravessado pelas questões trazidas por esse sujeito. Ele não vai ser arrastado por essa comoção afetiva. Mas essa contratransferência vai oferecer a ele uma matéria psíquica para que ele possa ajudar esse sujeito com as suas questões.
A contra-transferência é a disponibilidade para se identificar com um aspecto da criança ou do adulto que compõe a cena traumática que se repete na transferência. Essa afetação, né, ela é importante para que isso seja ajudado, para que isso possa ser usado em prol do paciente. E não simplesmente uma afetação, simplesmente pela afetação, e ser arrastado, né, por esses afetos que a transferência do sujeito faz ao analista. Isso é uma outra forma de olhar, né? É uma forma de se colocar a contra-transferência como um movimento psíquico que pode ser usado a favor da análise. E voltando, né, à escuta analítica, a Marion Minervo vai falar que essa escuta ela é a parte mais importante da formação. Né? Por quê? Porque a escuta analítica ela é uma escuta diferente. Ela não é simplesmente ouvir as palavras como são. E nós precisamos, né, desde o nosso início de formação, tentar refinar essa escuta, torná-la mais sensível às diversas formas do sofrimento psíquico e às manifestações do inconsciente. Né? E como é possível essa refinação da escuta? É exatamente isso que nós estamos fazendo aqui. Participar de palestras, participar de seminários, nos debruçar sobre a teoria, para que a gente consiga refinar essa escuta. E a partir, né, dessa escuta mais apurada, conseguir ser mais sensível ao sofrimento do sujeito, ao sofrimento psíquico dele, muito além daquilo que simplesmente é trazido como manifesto na análise. E aí sim, né, é preciso essa escuta polifônica, né? Entender que dentro desse próprio sujeito existem diversas questões e diversas fixações que precisam ser ouvidas ao longo do processo analítico. E aí, o que seria essa escuta polifônica? Há elementos da experiência com o objeto primário que são introjetados, mas não são metabolizados. Ela chama de metabolizado, que seria o simbolizado. Por isso, em lugar de serem integrados, permanecem no psiquismo como corpos estranhos incorporados. Né? Nós sabemos que esses corpos estranhos do psiquismo causam angústia, causam sofrimento ao sujeito. Ora, cada um desses corpos tem sua própria voz, relativamente independente das demais. E elas vão aparecer em análise. E aí ela vai dizer, né, sobre esses diferentes momentos que vai aparecer na clínica. E é preciso que o analista consiga, né, escutar Só um momento. Consiga escutar esse sofrimento de cada voz dessa psíquica e tentar acessar esses núcleos neuróticos e não neuróticos do paciente. E assim poder auxiliá-lo, né, em entender os seus sofrimentos e em conduzir a sua vida de uma melhor forma. E aí, para finalizarmos essa ideia de escuta, né, e esse manejo de transferência e contra-transferência, eu vou terminar com uma fala dela, né, que ela diz que hoje a noção de atenção igualmente flutuante deve incluir uma dimensão não prevista por Freud. A flutuação entre diferentes canais de comunicação, entre as diferentes vozes, incluindo as caladas ou entrecortadas. Cria-se uma escuta ampliada, diversificada, paradoxal, uma escuta verdadeiramente polifônica. É um conceito que a gente precisa entender para que a gente consiga ouvir melhor esse sujeito. Eu darei, a partir de março, um seminário que vai se debruçar sobre esses conceitos
que eu acabei de trazer, trazendo para essa conversa nossa hoje. Vai ser um seminário que vai durar 4 meses, né, de abril a junho. Teremos 8 encontros de 1h30 cada um, todas as terças-feiras, de 19 às 20h30. O tema do seminário é Clínica Psicanalítica Contemporânea, Transformações, Desafios e Diálogos Possíveis. Nesse seminário, que começa no dia 14 de março, nós vamos conversar sobre o que é psicanálise, o inconsciente e a responsabilidade, o trauma e a repetição em simbolizar, o super-eu cruel, sofrimentos narcísicos, o ser e sofrer hoje, os conceitos de neurose, neurótico e não neurótico, a transferência, a contra-transferência e a escuta analítica. Né? Ampliar um pouco essa discussão que eu iniciei hoje, que é impossível, né, dar conta de tudo isso, mas que a gente vai poder ter momentos de discussões mais ampliadas e que será possível compreender melhor, né, como que a psicanálise ela tem uma função, né, organizadora do sujeito, de alguma forma, para auxiliá-lo no seu sofrimento atual. E com isso, né, com esse convite, eu finalizo a minha fala. Sei que muitos conceitos trazidos aqui talvez não ficaram muito claros, mas aí eu gostaria, né, vamos abrir aí a conversa e gostaria de saber aí as impressões de vocês, as dúvidas, e aí a gente conversa um pouco. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat. Não. Vamos lá, gente. Pode abrir o microfone. Agora podem abrir o microfone e falar. Professor, desculpa, não é dúvida da aula, não. É porque, como eu cheguei do Paula, trabalho. Tudo bem? tudo Como bem. eu cheguei do trabalho, essa aula fica gravada, eu posso ver mais tarde, posso ver amanhã? Sim, Ela vai fica ficar gravada. Aí eu entro no link do Simpla e vejo e posso rever a aula. Não sei exatamente como você tem acesso a esse conteúdo, mas é pelo Simpla. Vai ficar lá gravado. João, você sabe me responder essa pergunta? Como que a pessoa tem acesso à aula gravada? João? É que eu tava Como que sem, a pessoa tem acesso à aula gravada? é que eu tava sem o fone. Então, o que a gente está fazendo? A gente está baixando, tá? E depois que a gente baixar, a gente vai liberar na nossa plataforma para que as pessoas possam ter acesso direto. Mas tem como você ter acesso direto pelo Simpla também, tá? Ah, tá. Você pode entrar lá pelo Simpla, você vai conseguir. Então tá bom, obrigada, porque eu perdi acho que metade da aula, assim. Obrigada. Ok. Sandra? Sandra Helena? Pode falar? Oi, boa noite. Boa noite. Oi, Leudes. Aqui é Sandra, tua aluna. Posso te ver, Sandra? Posso te ver? Peraí, eu estou na casa do meu filho. Escolhe uma quina que dê para ser vista. Boa noite, Sandra. Tá me vendo? Agora sim. Então, não entendi o não neurótico. Sim, é um conceito da psicanálise contemporânea que vai tentar dar conta de um fenômeno da clínica em que não fica muito claro a estrutura do sujeito, que não se caracteriza completamente com o movimento neurótico, mas também não pode ser simplesmente manejado como psicose. E aí o conceito de não neurose, né, que vem de André Green, vai tentar dar um suporte clínico teórico para o analista,
para saber qual é o lugar dele nessa relação transferencial. Para que ele não maneje de forma equivocada e não auxilie no que precisa daquele sujeito. Por exemplo, né, a gente vai pensar no não neuróticos como o que se chama de borderline. Né? O que está na linha, né? Borderline, né? Está na linha. Tenho como manejar o borderline como simplesmente psicótico? Né? A teoria não tem como simplesmente tratá-lo como psicótico. Porque a sua forma de estar no mundo não é simplesmente dentro dessa estrutura que a gente conhece como psicótico. Então, esse conceito ele vem para dar um aporte ao analista para que ele entenda que existem outras formas de estar no mundo que não seja neurótica, simplesmente, ou psicótica, simplesmente. Tá? É um conceito novo, não é um conceito muito antigo, assim, dentro da psicanálise. Também não é um conceito muito aceito por algumas escolas, tá? Mas dentro do que se chama hoje, né, de clínica psicanalítica, é um conceito que norteia o manejo transferencial. Acho que te expliquei, Sandra. Ok? Quem mais, gente? Podem colocar suas impressões também dessa... Sandra ainda está com a mão levantada. Gente, eu não estou vendo alguém. Oi, professor, boa noite, Boa Camille. noite. Boa noite, Camille. Tudo bem? Tudo bem. Que bom revê-lo aqui novamente, ver os colegas aí. Então, hoje, aqui na sua fala, eu entrei um pouquinho atrasada, mas é um tema também que me desperta muito interesse. Isso eu já vinha falando muito isso também, né, nas aulas lá na nossa turma. E aí eu lembrei muito, quando o senhor falou, né, essa questão que nos atravessa hoje, essa contemporaneidade. Eu fiquei com dúvida, eu fazer uma pergunta, né? Quer dizer, duas. Quando o senhor trouxe o Agamben, né? Que Sim. fala sobre essa contemporaneidade, que não é um tempo cronológico, ele é fenomenológico, Sim. né? Eu queria entender um pouquinho isso. E a minha outra questão é que, com a sua fala hoje, eu lembrei muito da fala também de ontem da professora Vivian, quando ela falou dessa questão da escuta analítica como um ato um ato de afeto, uma escuta afetuosa, né? A gente poderia, assim, refletindo aqui, a gente poderia também falar que pensar, né? Que de repente essa psicanálise contemporânea, né? Isso tudo que a gente está vivendo nesse mundo aí, até que o senhor falou aí dessa questão da gente se cobrar, de repente é um desafio muito maior hoje para o psicanalista em relação a essa escuta, esse ato analítico, essa escuta com afeto. Isso é um desafio também hoje, pensando hoje, assim, né? Sim, vamos lá. Minha primeira pergunta é sobre ser fenomenológico, né? Essa palavra tem que falar, é meio trava-língua, né? Pensar que o contemporâneo, ele não é temporal, eu não tenho como fazer. Começou no ano X, e aí vai terminar no ano Y. Não. É algo que dentro das relações humanas vai se entendendo como sendo algo dentro desse atual, né? Dentro de algo atual, sim. Mas quando você pensa no ser contemporâneo, é alguém que olha para isso que está no atual, mas ele consegue ver além do que é manifesto no atual. É um conceito complexo, mas seria isso, que é o que a Agamben traz para a gente. Né? Essa ideia de um contemporâneo que não é simplesmente o ser que vive no seu tempo. É um ser que vive no seu tempo e além dele, porque ele consegue ver o que não está exposto no seu tempo. Né? Por isso que eu botei lá nos primeiros slides, né? Freud é contemporâneo? Sim. Né? Freud ele foi contemporâneo.
porque ele conseguiu olhar para o seu tempo e ver uma outra realidade que não estava apresentada. Quando se olhava para o sofrimento da histérica, teatralização. Não, não é teatralização. Existe, né, uma instância psíquica que faz com que essas mulheres, de forma inconsciente, tenha paralisia, cegueira e qualquer outro tipo de manifestação. Então, Freud foi, sim, no seu tempo, contemporâneo. Mas hoje, quando a gente fala do movimento da contemporaneidade, a gente está falando desses fenômenos que são comuns e que estamos percebendo nas relações. Essa diluição das instituições, a diluição das relações, né? A possibilidade, aí vindo para a sua segunda pergunta, sobre essa relação afetuosa com o analista, a importância que o analista, às vezes, precisa, de alguma forma, em um determinado momento do processo analítico, ocupar esse lugar de objeto primário sem ser, né, apenas um reativador de trauma, mas dar a esse sujeito a possibilidade de ter o afeto, de reviver um afeto que não foi vivido, que não foi construído. E a partir do momento que ele consegue ter acesso a esse afeto vivido na relação com o seu analista, ele conseguir encontrar outras respostas. E não simplesmente o vazio que esse afeto solto e não simbolizado teve na vida dele. Né? Se fala muito hoje do acolhimento, né? Precisamos acolher o paciente que chega à clínica. Sim. Isso não significa ocupar lugares que não são nossos. Não é isso. Mas possibilitar o sujeito a vivenciar na clínica esse aporte que ele não teve. E aí em movimento, né? Um movimento. Um determinado momento, perceber que aquela voz da criança no adulto precisa de um determinado acolhimento, sim, e aí ter esse movimento dinâmico e não simplesmente vivenciar um trauma por vivenciar o trauma. Ou, de alguma forma, rechaçar esse lugar que o analista, que o analisando faz na transferência. Já que a gente precisa manejar a transferência. Se a gente maneja a transferência é porque ele nos colocou num lugar, num corpo de uma pessoa que não somos nós. Nós emprestamos esse corpo físico e psíquico para esse outro lugar, a favor de uma vivência que possibilitará a ele ter outras respostas para o seu sofrimento. Acho que eu respondi a sua pergunta, Camila. Perfeitamente, obrigada. Kátia Calabrese. Boa noite, Kátia. Boa noite, prof. Você pode só dar um exemplo desses lugares que você falou? Não pode ocupar um lugar que não é nosso. Você pode só dar um exemplo, ou uns exemplos? Sim, lugares sim. seriam esses? A gente vai falar muito do objeto primário, né? Da relação dos objetos primários. O que são os objetos primários? A função da mãe, a função do pai, né? Então, assim, na vivência com o analista, você vai ser posto nesse lugar, né? Do que não foi simbolizado nessas relações. Né? Lógico que ele, conscientemente, ele não vai entender que está te colocando nesse lugar. Mas a escuta analítica vai possibilitar com que você entenda que aquele sofrimento está naquele lugar, na relação com os objetos primários, daquilo que não foi possível ser simbolizado e, consequentemente, fica uma ideia deslocada de um afeto e o sofrimento. Porque o que o psiquismo vai fazer? Tentar simbolizar aquilo. Né? O que traumatiza e fixa... Porque o que é o trauma? Né? É a impossibilidade de simbolizar um acontecimento na sua vida. E aí você, por não conseguir simbolizar aquilo traumatiza e fica fixado naquilo. Num primeiro momento, você sabe do que se trata. Com o passar dos anos, aquilo se esquece na consciência e fica apenas aquele afeto solto e que vai tentar simbolizar. Né? Tanto que a Marion vai usar até essa expressão. Em vez de ser compulsão à repetição,
compulsão a simbolizar, né? Então, as nossas repetições na vida é a nossa tentativa psíquica de tentar simbolizar algo que não foi simbolizado e, consequentemente, traumatizante e fator de sofrimento para a gente. Respondi a sua pergunta, Kátia? Respondeu sim. Obrigada, professor. Vamos lá, gente. Ótimas perguntas, muito boas. Alguém chamou alguma coisa no chat? Deixa eu ver. Das aulas. Isso aí. Lindnaura falou excelente fala. Desculpa que eu não estava com aberto. Que fala que foi excelente? O seu microfone está fechado. De um modo geral, né, todas as questões que você vem colocando, né, realmente elas vão dando um norte, né, assim, para o psicanalista em formação, como no meu caso, né? Eu estou nessa caminhada aí, né, de quase 3 anos, né? E eu ainda estou buscando, né, esse lugar, digamos, né, esse lugar de analista, né, que tem que ser pelo desejo, né, pelo desejo de ser, né, pelo desejo de se propor a essa escuta, né? E as questões que você vem colocando, elas realmente são muito interessantes e que elas vão, né, nos ajudar realmente a se encontrar, né, e chegar, né, decidir, né, se realmente a gente quer ser, né, igual no meu caso, um analista clínico, né, ou buscar esse estudo, né, porque assim as questões são muito interessantes e a análise ela é essencial, né? Na verdade, nós estaremos em constante formação. Sim. Né? Tanto que essa escuta analítica ela só vai poder ser afinada pelo tripé, Exatamente. né? Pelo estudo, pela análise pessoal e pela supervisão. Sim. Porque é nesse tripé que a nossa escuta ela vai se afinando e se adequando às novas formas de sofrimento que aparecem, né? A gente precisa ter ter a noção que esse tripé que foi lá dado já por Freud, né? Ele continua sendo basilar para o analista, mas para que encontre caminhos também novos, né? Sim. E contínuos, né? Obrigado, Leginalda. Muito bom, excelente. Alguém mais? Posso fazer outra pergunta? Lógico. Espero poder responder. Não, Vamos lá. tranquilo, o senhor sempre responde. Então, eu fico pensando também, refletindo, né, essa questão do sujeito contemporâneo, e aí eu faço sempre essa ponte. Foi até um dos assuntos que a gente teve uma das nossas aulas, em relação ao número, por exemplo, de suicídios de adolescentes, né? E aí eu estava até compartilhando na aula ontem com os colegas, né, o livro que eu estou lendo aqui sobre a criança na contemporaneidade, e alguns filósofos até eles falam aqui no decorrer do livro, eles falam dessa questão mesmo, dessas demandas, né, da contemporaneidade. Aí eu não sei, eu também queria assim, ouvir um pouquinho o senhor em relação essa questão, né, desses suicídios, esses traumas também que ficam para essas famílias e também que ficam para os outros adolescentes que até sabem, né, dessas questões, enfim. Eu fico me perguntando, não é o que causa isso, mas assim, no decorrer dessas crises, né, não sei se eu posso usar um termo assim, já entrando nessa questão do viés da psicanálise,
se isso também tem a ver, claro, né, com essa questão da cultura, né, da busca, né, por alguma coisa, desse Uhum. vazio, dessas demandas também do sujeito se sentir pressionado, ter que dar conta e responder a esse mundo do touch, né? Quando a gente quer alguma resposta, a gente clica, tudo tem ali, Sim. né? Então, o avançar das informações. Mas com essa questão também, assim, da ausência das figuras parentais diante dessas, não sei se eu posso dizer isso, dessa simbolização para o adolescente, né? Porque ele tem também, né, essa questão da figura dos parentes, né, do pai e da mãe. Aí eu queria te ouvir nesse sentido. É uma pergunta com a resposta, né, Camille? Mas Ui, o que eu posso dizer? Como a gente está falando, né? Essa contemporaneidade, ela tem que ser vista a partir de um fenômeno. Ou melhor, dos fenômenos que são apresentados num determinado recorte. E o suicídio, ele é um fenômeno presente na atualidade, né? É uma das causas principais de morte no mundo. Então, assim, é um fenômeno. É um fenômeno que se vê, E aí, o que a psicanálise vai tentar olhar para isso? Lembra do olhar fora da luz, né? Qual é o senso comum? A pessoa se mata para se livrar de uma dor, né? É isso. A ideia é essa, né? Se mata para tirar. Será que se resume só a isso? A acabar com uma dor? Ou está ligado a um vazio existencial, né? A não conseguir lidar com as suas questões, né? Com as próprias relações que se constrói, com a demanda de um mundo que exige da pessoa uma performance que ela não está, né, possibilitada a atender, né? Como que isso mexe diretamente com a constituição desse sujeito? Muito além do que simplesmente, ela quis acabar com uma dor. Tem muito mais envolvido do que simplesmente isso, né? Hoje se fala muito sobre a clínica do vazio, né? Essa clínica em que o sujeito ele tem tanta dificuldade na sua própria constituição, tantas coisas ficaram sem simbolização, que cria um buraco nesse sujeito. E que ele fica tentando a vida inteira dar uma certa noção de alguma coisa para aquilo que ele não consegue. Né? Que ele vai viver um sofrimento que e aí, uma depressão sem tristeza. É o vazio. Né? Porque se associa muito a depressão a algo, né? Uma pessoa soterrada, numa tristeza. Não necessariamente. Né? Quantos relatos de suicídio que você tem? Mas ela estava conversando com a gente aqui, brincando, bababá, e aí foi todo mundo embora, ela se tacou. Então a gente precisa pensar, ter uma escuta melhor para esse sujeito e olhar para o sujeito fora de sensos comuns. Né? Perceber que esse fenômeno alerta para uma certa urgência, sim. Né? Não ignorar quando o paciente traz essa situação para a clínica, nunca. Né? Eu tentei me matar, peraí. Como foi isso? Vamos entender, vamos compreender esse sofrimento, né? Porque ele não se matou. Ele continua aí. Então, como que a gente pode ajudar a ele construir outros caminhos que não seja simplesmente por fim a sua vida? Acho que eu posso te responder seria isso, Caíne. Paula Picorelli. Oi, professor, tudo bem? Tudo bem.
Assim, a gente hoje, é porque a gente estava conversando, o pessoal no consultório, e a gente estava falando a respeito do suicídio nesses países nórdicos, onde eles têm tudo, entre aspas, né, a vida tranquila, ninguém anda na rua com medo de tomar um tiro, ninguém se preocupa se vai ter dinheiro para pagar a escola, como é que vai cuidar do filho, como é que vai... E o índice lá é muito alto. Por que seria isso? Tem alguma explicação assim para a gente poder entender? Ou será que é esse vazio? Sei É, lá. o que que é esse ter tudo, né, Paula? A gente teria que partir por alguns caminhos, né? Tem tudo o quê, né? Para a formação desse sujeito, né? Ele tem tudo para a formação dele, como sujeito, como estar no mundo, né? Como que se constrói essa alteridade, né? Essa diferença com o outro, essa relação com o outro, né? Que faz com que ele tenha um buraco nesse seu psiquismo e que ele não faça diferença estar vivo ou não. A gente até falou que aqui a gente tem essa coisa, né, do contato, do se relacionar, e que lá não é tanto assim, que isso poderia ser também um dos motivos, né? Não sei. Enfim, foi A uma. gente teria que ouvir ou ter É, algum recorte clínico, ou recortes clínicos não tem estudo sobre desses isso. nórdicos. Tem, Tem. tem, mas eu não vou saber te dizer agora, mas Ah, tá, tem, não, a gente né? procura. Mas por quê? Tanto nos países nórdicos, né, que países, né, que desenvolvidos, né, chamados de países desenvolvidos, O que tem uma Japão, né, economia, atividade, né? né, a cultura, a educação, né, de alguma forma é bem elevada e mesmo assim existe um vazio do sujeito, né? Existe um sofrimento que leva esse sujeito a tirar a sua própria vida, é uma coisa. E os países subdesenvolvidos, que não se chama, né, em desenvolvimento hoje, os países em desenvolvimento também têm as suas cargas de sofrimento, que também tem a ver com o seu desenvolvimento psíquico, com as suas primeiras relações, né, com o outro, mas a gente precisaria saber isso, ouvir esse sujeito, saber algum recorte para que eu pudesse falar mais alguma coisa sobre isso. Tá? Kátia Calabrese. Falando dessa questão, né, do suicídio em pessoas que têm tudo, eu sempre lembro da Cristina Onassis, né, que morreu com 37 anos, ela tinha uma fortuna imensa, teoricamente tinha tudo, e morreu, né, lá afogada na banheira, drogada, alcoolizada e tal. E eu acho que a questão é essa mesmo, né? Tem tudo o quê? O que é esse tudo? Né? Exato. Esse tudo falta um monte. Né? Pode ter tudo material, pode ter toda a segurança do mundo, pode viver num lugar luxuoso, mas falta um monte de coisa dentro do indivíduo, né? Que não é esse tudo. Sim. A cultura do Fazendo... ter e ser, né? Exatamente. Eu tenho uma amiga que faz trabalhos voluntários, né, com população de rua, e ela sempre comenta que ela conhece, às vezes, pessoas que moram em condições muito ruins, e ela pergunta, você é feliz? E a pessoa responde, sim, eu sou feliz. Eu tenho aqui... Claro que eu acho que ser feliz também depende de para quem, né? O que é felicidade também para as pessoas, né? O que te faz feliz, o que me faz feliz também é uma coisa que precisa levar em consideração. Mas eu sempre penso assim, na pessoa que ela se mata, eu acho que não é só assim esse ter, né? É o faltar muito, né? Sim. É claro que tem pessoas que se matam, que tentam o suicídio, né? E não morrem. E as pessoas falam, só queria chamar a atenção. Mas que seja, né? Talvez que bom também que não morreu e conseguiu chamar a atenção de alguém que vá lá, né, olhar. Eu acho que Abre-se uma possibilidade, né, de se Pois é, trabalhar alguma coisa, né? eu acho que essa sua fala é importantíssima, assim, para o que é esse ter, né? O que é esse ser e ter. Sim. Excelente essa sua palestra, professor. Eu fico cada dia mais apaixonada. Muita coisa para estudar. Obrigado. Parabéns. Obrigado, Kátia. Vamos lá. Mais alguma colocação? João, então podemos terminar? Então, Opa. Leudes, mais uma vez, como sempre, né? De forma brilhante, traz aí conceitos assim de forma tão
simples, né? E de fácil entendimento, que retrata exatamente aquilo que o IBRAPS acredita e tem enquanto aposta para a transmissão da psicanálise, né? É interessante que o Leudes, ele estava falando da formação dele, né? E realmente, né, Leudes, há anos que a gente falava em ter eventos nesse sentido, né? Que pudesse reunir as pessoas. E aí começamos, na época nem pensava na coisa do online, né? Lá na sede, na Na Santa outra Luzia, sede, né? na Na outra outra sede. sede. E reunimos ali, às vezes vinha 5 pessoas, 3. Mas, enfim, isso fez parte da história, faz parte da história da instituição, e você foi um cara que sempre participou disso tudo, né? Muito bacana. Então, meus parabéns, né? Obrigado. E é aquilo que a gente fala, o percurso, o trajeto, a ideia de se tornar um psicanalista, ela é sustentada pelo desejo. Ela é movida pela sustentação do desejo, é melhor. Né? Ela é movida pela sustentação do desejo. E isso é legal, isso é muito bacana, a gente poder ver na prática, né? Poder compartilhar isso com todos vocês. Então, mais uma vez, muito obrigado aí pela sua disponibilidade de tempo. Eu que agradeço o convite, de poder estar ativo nas atividades do IBRAPS, que é sempre muito, muito bom. Essa troca é sempre muito boa. Tatiana, quer falar? Ah, Tatiana levantou a mão. Nem tinha Não, visto. estava só aplaudindo. Aplaude. As aulas do Leudo são muito boas, realmente. Legal, que bom. E lembrando, gente, do ciclo de seminários psicanalíticos, né? O Leudes vai estar com a gente, então, o pessoal que gosta aí, que acompanha o trabalho dele, ele vai estar coordenando uma das atividades. Eu acho que o dia do Leudes é terça-feira. Terça-feira. São as terças-feiras. Terças-feiras, 19 às 20h30. Começando no dia 14 e aí de 15 em 15 dias. Isso. Então, gente, vamos ficar atento aí para fazer as inscrições. A gente está com muita expectativa que a gente consiga ultrapassar aí pelo menos em torno de 30, 40 participantes, né? Pelo menos isso aí. Então, assim, vamos ajudar na divulgação, inclusive, quem puder compartilhar nas suas E eu li redes. que tem uma facilidade, né, João? Porque você paga uma taxa só para todos, né? É isso? A gente né, conversou com o departamento financeiro, porque o objetivo dessas atividades, elas não estão, né, literalmente na questão de lucro financeiro. Essa semana eu estava conversando com uma colega psicanalista, e aí ela estava falando que estava um determinado grupo e alguém falou, os donos de escola, né, os que lucram com a psicanálise. Todo mundo lucra com tudo. Então, eu acho de uma hipocrisia muito grande. Todo mundo lucra com tudo. Qualquer lugar que você for fazer, você vai ter que pagar alguma coisa, porque é preciso que alguém pague alguma coisa também, né? E o que vai demandar aí é óbvio que é a questão daquilo que você se identifica. Eu me identifico com tal escola, com tal sociedade, com tal grupo psicanalítico, com tal faculdade, com tal universidade, e por aí vai. E aí cada um vai percorrer o seu trajeto. Então, assim, a gente precisa pensar nisso, né? Como que a gente vai fazer para manter. Mas aí a gente sentou e a gente conseguiu reduzir o máximo possível, apostando no maior número de quantidade de participantes. E aí a gente acredita que vai ser o suficiente para cobrir. Então, a pessoa pode pagar à vista, R$ 280, tá? Pode pagar pelo cartão de crédito ou boleto bancário. Ou pode parcelar isso em 4 vezes, 4 de R$ 70. Esse foi o que a gente conseguiu reduzir bastante para os membros e alunos do IBRAPS. Né? Por quê? Porque a gente quer priorizar os nossos alunos e os membros da instituição. Lógico que a gente quer receber pessoas de fora, né? Não tem problema nenhum, pelo contrário, é muito bom. Mas a prioridade dessas atividades, elas são para a gente mesmo aqui de dentro do Instituto. Tá? Okay. Então, fica aí a recomendação para a gente poder percorrer. São 4 temas, né? Então, o Leudes vai estar comandando a Wilma,
vai estar trabalhando com narcisismo. O Leudes vai ser Clínica contemporânea. contemporaneidade, clínica contemporânea. A Andréa Pinheiro vai estar com a gente, vai estar trabalhando sobre a clínica do adolescente, gente. É muito difícil. Para mim. É alguma coisa que me atravessa mesmo, né? Eu já confessei isso para vocês em sala de aula. É uma clínica que não é fácil. A clínica infantil e a clínica desses jovens adolescentes é uma clínica que demanda aí um manejo bem diferenciado, né? Para que a gente consiga seguir. Mas quem? Acho que somos nós 4, né? Sim. Eu, André Pinheiro e a Ilma. Tá? Então são 4. E mais a oficina clínica, né? Que dentro dessa oficina clínica a gente vai também trabalhar a cada 15 dias. E a ideia é discutir casos clínicos, apresentação de casos clínicos, enfim. E a gente vai ter a participação também dos professores, sendo convidados a estarem juntos em algumas situações, né? Ou pessoas de fora também. A gente está planejando algumas coisas, né? Fora os encontros psicanalíticos que vão ter sextas-feiras, toda primeira sexta-feira do mês vamos voltar com eles. Já conseguimos agendar, então o primeiro semestre aí já está programado, já todas aquelas pessoas que a gente tinha que convidar já fecharam. Então a gente está trazendo muita novidade aí. E é isso aí, gente. Vamos participar das atividades do Instituto. Continuamos. Amanhã estaremos aqui mais uma vez com a... Me ajudem aí a lembrar. Acho que alguém colocou aqui, né, no chat. Deixa eu ver aqui. Amanhã... Essa hora da noite o cérebro já não está mais funcionando. É amanhã. Dia 15 amanhã, né? Vê aí se você acha, Lucas. Amanhã às 20. Amanhã às 20 horas, mas é quem? Deixa eu ver. Não me lembro. Caramba. Fica aqui no WhatsApp. É a professora Andréa. Andréia. Isso. Andréa Pinheiro. Isso. Acho que depois da Andréia é Andréa Ilma, Pinheiro, né? Com a clínica com adolescentes, suas implicações, e a Wilma com o narcisismo, né? Dinâmica cultural. Isso. Ah, não, isso aí é o ciclo de seminário, desculpem. Ciclo de seminário. Não, a Andréia é transitoriedade e o valor da escassez do tempo. Isso aí. Então amanhã a gente vai com a Andréa Pinheiro. Então, gente, vamos ficar atento. A forma de entrar, vocês agora já, né, situaram através do link. Se alguém tiver alguma dificuldade, pode entrar em contato. Os certificados, tá, da semana do de férias com Freud já estão disponíveis no próprio Simpla. Então, assim que acabar, ele vai estar liberando, tá bom? Aí é só você entrar lá, coloca o seu nome e baixa. E o da Semana da Psicanálise, quem participou e quiser o certificado, é só entrar em contato com a nossa secretária pelo 2220-5372, tá bom? No demais, um forte abraço a todos e bom dia. Boa noite a todos. Obrigado por estar aí conosco até essa hora, né? Boa noite, João. Boa noite, Geraldo. Boa noite, Abraço. pessoal. Boa noite a todos. Boa noite, obrigada, tchau, gente. Tchau.